Seja muito bem-vindo à BMC News. Bom dia para você, boa semana. Bom dia, Paula. Eu agradeço o convite, é sempre uma satisfação estar contribuindo com vocês. Obrigada, a gente que agradece o seu tempo por estar aqui sempre com a gente também. Renan, queria começar falando um pouco mais sobre o aumento da percepção de inflação aqui no Brasil, né? O próprio Focus hoje, mais uma vez, fez aí uma revisão, mostra que o mercado está vendo uma alta pela 8ª semana seguida. Qual a relação dessa expectativa, inclusive, com a queda de braços que nós estamos vendo aí entre Lula e o presidente do Banco Central? Qual seria a saída aí, na sua opinião? Então, na verdade, realmente essa queda de braço, né, ela não é muito bem vista pelo mercado, gera tensões e gera um certo desconforto, e você começa a perder ali as expectativas, né, de longo prazo, que é aquele fenômeno da desancoragem das expectativas. Então, de fato, isso vem acontecendo desde né, do início desse governo. Assim, soa até um pouco estapafúrdio até falar em retroceder a questão da independência do Banco Central, e isso gera um incômodo. O mercado sempre prezou, né, pela transparência, cobrou tanto transparência, né, nos anos 90, quando você estava reordenando ou construindo, né, a política monetária no Brasil, que era muito embrionária e muito desorganizada, e a partir do Plano Real ali você conseguiu trazer esse aspecto da transparência via meta de inflação, né, via cupom, até mesmo as sinalizações do Banco Central, a ata do cupom, e isso atendeu bem e reorganizou toda a política monetária. Então, isso soa realmente como um retrocesso, lembrando que bom, de novo, né, a gente tem que falar em ciência econômica, né, essa taxa de juros, na verdade, ela está nesse patamar devido ao desequilíbrio das contas públicas, né? Então, o nosso presidente, ele cobra isso do Banco Central como se fosse uma varinha de condão, que você pudesse baixar os juros, quando, na verdade, quem pede esse prêmio são os financiadores do governo, que são os brasileiros, né, em geral, né? As pessoas que têm algum recurso ali no Tesouro Direto, seja pequeno investidor ou grande investidor, que financia. E o governo tem a real necessidade desse financiamento, né? Ele tem despesas contratadas bastante elevadas, né? E também o serviço da dívida, né? bastante também, vamos dizer assim, também pesa muito nessa parte da despesa, e então realmente o mercado fica ali naquela tensão de que se isso poderia acontecer ou não. Eu acredito que a tendência é haver buscar um equilíbrio no discurso. Eu acho que tem outras forças agindo. Também o Brasil, nesse aspecto, também ganhou maturidade, né? Tanto por parte dos parlamentares, quanto por parte da equipe econômica, das equipes, né, econômicas que vêm formando os governos. Então, eu acredito que possa haver um entendimento, né, mas o que a gente vê agora me parece que é o governo falando para um eleitorado ou para uma faixa do eleitorado que tem esse viés, né, que eu costumo falar, esse viés mais pró-Estado, né, do Estado intervencionista ou Estado indutor. Tá? Inclusive, Renan, eu queria... hoje a gente está vendo aí um dólar em alta, né? Está chegando aí entre 5,17 e R$ 5,17. Na semana passada a moeda acabou ficando abaixo dos R$ 5 pela primeira vez desde o meio do ano passado. A gente sabe, claro, Sim. Tem N fatores macro também que tem pesado muito aí para essa cotação do dólar, mas acabou aquela queda que a gente viu a menos dos R$ 5 não se sustentou, né? Acabou não se sustentando. Como que você está vendo exatamente essa oscilação do dólar frente ao real? A gente depois fala sobre os emergentes em si, mas trazendo um pouco mais para o real, o que você acha que tem mexido com o câmbio? Quais os reflexos que a gente pode ver com essa volatilidade?
Olha, as moedas em geral ganharam valor frente ao dólar, né, na medida que mudou a expectativa ali do grau de aceleração da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, já no final do segundo semestre, né, no final do ano de 2022, havia uma perspectiva de se revisar, né, a questão da recessão ou recessão técnica nos Estados Unidos, né, ou uma recessão mais branda, e que os Estados Unidos tinha grandes chances de reduzir ali a aceleração o ritmo da aceleração da taxa, do aumento da taxa de juros. Isso de fato vinha acontecendo e as moedas se valorizaram. E o real ficou atrasado na verdade. Então ficou um gap ali, né, vamos dizer assim, do resto do mundo ante o Brasil. E esse atraso se deve realmente às incertezas com relação no campo fiscal aqui internamente no Brasil, né? E também essas sinalizações que o governo vem dando no sentido de um governo expansionista, né, quando na verdade o Banco Central está contracionista. Então, dado a essa aversão ao risco, né, com relação principalmente à questão fiscal no Brasil, a moeda realmente ela ficou ali subvalorizada por um pequeno período. E agora, com a elevação da taxa de juros dos Estados Unidos na ordem de 0,25%, quer dizer, aquém, né, dos 0,5% que o mercado estimava anteriormente, então houve uma correção desse gap e o mercado encontrou suas mínimas ali, mas agora, de novo, né, com os dados recentes, né, do payroll nos Estados Unidos, um emprego forte, né, os pedidos de desemprego também mais fracos, então a gente vendo realmente, né, o emprego nos níveis mais baixos aí dos últimos 50 anos nos Estados Unidos, isso denota o retorno de uma possível pressão inflacionária e o mercado também agora faz uma realização técnica aí sobre essa questão. E também, somado a isso, de novo, a aversão ao risco, na medida que, né, a todo momento a gente vê essas sinalizações de intervenção no Banco Central, né, da retomada dos empréstimos, por exemplo, por parte do BNDES, e isso pode concorrer com a taxa de juros, o ponto de equilíbrio na taxa de juros no Brasil. Então, mas basicamente o câmbio, ele, de certa forma, ele está comportado com relação a essa necessidade de ajuste, né, com relação às moedas frente ao dólar. Ao mesmo tempo, aqui a gente fica concorrendo com essa aversão ao risco doméstica aqui que a gente está observando. Renan, eu vou pedir um minuto, uma pausa aqui rapidinho, só para a gente acompanhar, neste momento, a Aloysio Mercadante, né, numa cerimônia aí de posse para a presidência do BNDES, já está discursando. Vamos ouvi-lo aí rapidamente? E já teve entre seus colaboradores grandes intelectuais, como Celso Furtado, Roberto Campos, Inácio Rangel, Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, entre tantos outros. O país não seria o que é sem o BNDES. Quando esse banco foi criado, o Brasil era um país de 52 milhões de habitantes, predominantemente agrário, com uma indústria incipiente e com uma infraestrutura precária. 3 décadas depois, o Brasil se convertia em um país predominantemente urbano e industrial. Antes da crise da dívida externa, da chamada década perdida, a indústria brasileira era maior que a da Coreia e a China juntos. Essa transformação fantástica não teria sido possível sem o BNDES. A história desse banco se confunde com a da industrialização e a modernização da infraestrutura do país. O BNDES esteve na linha de frente para viabilizar o financiamento de longo prazo dos grandes ciclos de investimento e desenvolvimento do país. O qualificado corpo técnico do BNDES tem experiências extremamente exitosas na elaboração de projetos, na formulação de políticas, na industrialização, no desenvolvimento científico e tecnológico e na infraestrutura do Brasil. Darei alguns poucos exemplos. A Ferrovia Central do Brasil não existiria sem o BNDES. Na verdade, foi o primeiro projeto financiado pelo banco.
A Eletrobras, que iluminou o Brasil, também é fruto de grandes investimentos que o BNDES liderou para gerar, integrar e distribuir energia elétrica no país. A Embraer é outro exemplo. Apenas 8 países do mundo têm capacidade tecnológica para produzir aeronaves. O Brasil é um deles. Hoje a Embraer é uma história de sucesso do talento brasileiro, que contou em 25 anos com 25 bilhões de reais de financiamento do BNDES para a exportação de 1.275 aviões para inúmeros países. Esses exemplos demonstram que um banco de desenvolvimento tem que ter uma visão de longo prazo, visão estratégica. E uma das dimensões importantes para um projeto estratégico de desenvolvimento são as exportações. Não apenas commodities agrícolas. E é muito bom, como diz nosso querido ministro Carlos Fávaro, que o Brasil é a fazenda do mundo. É muito bom, mas não pode ser só a fazenda. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores do mundo de produtos agrícolas, mas também produtos industriais de alto valor agregado são essenciais para o desenvolvimento do Brasil. 98% do mercado existente no mundo está fora do Brasil. Para sermos competitivos, as empresas brasileiras precisam disputar esse mercado, ganhar escala, ganhar competitividade, ganhar eficiência. Essa é uma pauta fundamental para o futuro do BNDES e da indústria e do Brasil. Como tem dito sempre o ministro Alckmin, sempre cobrando já da nossa gestão, nós precisamos exportar, ganhar escala e se integrar às cadeias globais de valor. O BNDES deve apoiar o pré-embarque e o pós-embarque das exportações de bens e produtos. Na verdade, presidente, nós estamos desenvolvendo um projeto para a constituição de um Exim Bank no BNDES, a exemplo do que já existe nas principais economias do mundo. O BNDES também teve um papel central no desenvolvimento da indústria de papel e celulose e no complexo industrial da saúde. O BNDES contribuiu muito para a transição energética no Brasil, apoiando a geração de energia eólica, inclusive substituindo importações. Nós já produzimos aerogeradores e a energia solar fotovoltaica, que somados hoje representam uma parcela significativa da potência energética do Brasil, tornando o Brasil mais verde. O BNDES não foi apenas gigante no fazer, foi gigante também no pensar. E o pensar fez o fazer. O BNDES foi seminal no planejamento do Brasil. Foi um BNDES que gerou o plano de metas de Juscelino Kubitschek. Foi um BNDES que gestou o plano trienal de Santiago Dantas e Celso Furtado, num período extremamente difícil, interrompido pelo golpe militar. Pois bem, essa é uma tradição que iremos retomar. Para tanto, é vital que o BNDES seja uma instituição plural. Uma das maiores riquezas dessa instituição é a pluralidade do pensamento e o respeito democrático pelas diferentes visões de mundo. O BNDES foi construído por servidores desenvolvimentistas, como Inácio Rangel e Celso Furtado, e por liberais, como Roberto Campos, entre tantos outros. Essa dialética entre diferentes pensamentos, feitos com um debate qualificado e civilizado, contribuiu muito para o sucesso do BNDES. Vamos liderar pelo exemplo. Enquanto nós estivermos aqui, não haverá perseguição às pessoas, nem censura ao debate. Partimos do entendimento que a tensão criativa entre escolas diferentes do pensamento é a base para uma rigorosa avaliação e o aprimoramento constante de nossas políticas. Queremos uma equipe de pensadores e um ambiente de completa liberdade. E da imprensa tão vital para a democracia e vilipendiada por um governo autoritário, queremos a crítica, a independência. Quando acharem que cometemos erro, critiquem. E o reconhecimento quando avançarmos. Nós estamos aqui não para debater o BNDES do passado, mas para construir o BNDES do futuro, que será verde, inclusivo, tecnológico, digital e industrializante. Vamos apoiar com mais determinação o crescimento e a modernização das micro, pequenas e médias empresas, que são grandes geradoras de emprego e renda. Precisamos impulsionar a digitalização dessas empresas por meio de ações conjuntas com parceiros tecnológicos. Vamos apoiar as micro, pequenas e médias empresas, as cooperativas e a economia solidária, com 65 bilhões de reais, por meio de crédito indireto do banco e alavancagem via garantias por crédito privado. O grande desafio para o sucesso da agenda modernizante das micro, pequenas e médias empresas será em parceria com o Congresso Nacional e o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Debateremos para ajustar a taxa de longo prazo, a TLP, que o BNDES utiliza hoje.
E é muito importante compreender o seguinte: não queremos e não estamos reivindicando o retorno a um padrão de subsídios do orçamento como ocorreu no passado, mas uma taxa de juros mais competitiva, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas. Atualmente, a TLP apresenta enorme volatilidade e representa um custo financeiro acima do custo da dívida pública federal, o que penaliza de forma desnecessária as micro, pequenas e médias empresas. Desde 2015, eu peço atenção, sobretudo, a alguns analistas da imprensa, o BNDES devolveu mais de 678 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Devolveu ao Tesouro Nacional, sob a forma de pagamento do principal, juros, liquidação antecipada da dívida e dividendos. É aqui um parênteses, presidente. O BNDES paga 60% de dividendos para o Tesouro. O Banco do Brasil, só 40%. Depois você vai me explicar como é que você faz, Tarciana, que nós queremos isonomia no tratamento. Esse valor de 678 bilhões de reais é 54% maior do que as transferências que o Tesouro deu para o BNDES de 2008 a 2014. Portanto, nós estamos pagando quase o dobro para o Tesouro Nacional, a Esther, que acompanha bem os números, do que o banco recebeu no passado recente. Essa página precisa ser virada. Se quisermos ter futuro, precisamos de um BNDES mais presente e atuante e de uma relação de equilíbrio com o Tesouro Nacional. Mas não pretendemos ficar disputando o mercado com o sistema financeiro privado. Vou repetir, Trabuco e Isaac. Então, ali, o Isaac já está anotando tudo ali para depois me cobrar, porque nós também queremos entrar na Febraban, Isaac, viu? O Banco do Brasil e a Caixa já estão. O BNDES tem 75 anos de história e a Febraban 50. E nós queremos... Eu prometo que as reuniões vão ficar mais interessantes. Nós vamos ter muito debate, Pedro, mas eu acho que vai valer a pena essa discussão. Mas nós não pretendemos ficar disputando mercado com o sistema financeiro privado. Isso não é papel do BNDES. Precisamos de parceria e o BNDES pode contribuir para reduzir risco, abrir novos mercados, alongar prazos e elaborar bom projeto para os investimentos privados. Somente na estrutura, nosso hiato de investimentos hoje é de 226 bilhões de reais. 2,6% do PIB é o dinheiro que está faltando para investir em infraestrutura. O investimento privado de infraestrutura, que foi em 2002 de 131 bilhões, precisa ser alavancado, fortalecido, e o BNDES pode dar suporte para melhorarmos esses investimentos indispensáveis ao país. Senhoras e senhores, nosso planeta não tem chance de sobreviver e de prosperar se o sistema econômico e financeiro não mudar radicalmente para enfrentar a emergência climática e social. Estamos muito perto de uma catástrofe ambiental sem retorno e a tragédia social está por toda parte. Precisamos enterrar de vez o obtuso negacionismo climático que nos tornou o grande vilão ambiental do planeta. O BNDES precisa apoiar a transição justa para a economia de baixo carbono, bem como promover a inclusão produtiva e a reurbanização inteligente, visando construir cidades do futuro. Transitar de uma economia de baixo carbono com empregos verdes e de baixa emissão é um imperativo que orientará a estratégia do banco. Mas precisamos fazer mais. Não existirá futuro sem preservar a Amazônia e outros biomas. E a Marina está gravando essa parte. Marina, não haverá futuro se nós não preservarmos a Amazônia e outros biomas. Essa será a prioridade do BNDES do futuro. Por isso, presidente Lula, no primeiro ato do seu governo, o senhor garantiu a reativação do Fundo da Amazônia, que, sob a coordenação interministerial e a participação ativa da sociedade civil, voltará a ser gerido pelo BNDES. Na nossa visão, 3 diretrizes serão fundamentais: reconstruir as condições para enfrentar o desmatamento através das operações de comando e controle, viabilizar projetos estruturais e com escala que gerem desenvolvimento sustentável e mantenham a floresta em pé, protegendo e atendendo de forma emergencial os vulneráveis, especialmente os Yanomami, e desenvolver a infraestrutura, a indústria limpa e a pesquisa científica, gerando novas oportunidades de emprego e renda para 28 milhões de habitantes na região. Portanto, Andrei, você leva para o Flávio Dino que nós precisamos discutir no Fundo Amazônia parcerias para retomar as operações de comando e controle. Mas se nós não tivermos opções de renda e emprego para 20 milhões de pessoas que estão lá, nós vamos enxugar gelo.
Então, nós precisamos combater o desmatamento, mas gerar alternativas. E aí convoco aqui o setor privado e o BNDES para juntos a gente poder modificar esse cenário. Outro grande desafio é a reindustrialização. Não se trata da Vera Indústrias, trata da nova indústria digital, descarbonizada, baseada em circularidade e assim intensiva em conhecimento. Essa nova indústria exigirá inovação e grandes investimentos de pesquisa aplicada. Esse país precisa se reindustrializar. A participação na indústria dos desembolsos do BNDES, ministro Vital do Rego, era 56% em 2006. Caiu para 16% em 2021. Era 56% de desembolso, ministro Márcio, ministro Vinícius, eu quero dizer que era 56%, caiu para 16% em 2021. Espero que tenha a retaguarda da AGU para a gente enfrentar isso, viu, Messias? Mas é fundamental, e do TCU. Nós temos que reverter, Paulo Teixeira. Essa é uma coisa que não pode continuar. O Brasil precisa também se digitalizar. O próprio BNDES irá fazer a sua transformação digital com processo contínuo e permanente. Nesse campo, nós temos uma agenda inovadora que é o uso do FUST, o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, projeto que será gerido pelo BNDES. O nosso chefe da Casa Civil já convocou uma reunião para o governo dar prioridade para implantar a inclusão digital nas escolas públicas, projeto de lei que eu apresentei há mais de 13 anos atrás e só aprovamos na época da pandemia, quando o Brasil despertou que havia um apartheid digital nas escolas. A grande liderança internacional do presidente Lula reposicionou o Brasil no mundo e abriu uma janela de oportunidades para explorarmos a nova configuração geopolítica planetária. Saímos da nossa condição de pária herdada do governo anterior. Voltaremos a ser uma grande liderança ambiental e mundial e o país respeitado que fomos no passado. O mundo civilizado aplaude com a eleição do presidente Lula. O Brasil voltou à política internacional. O nosso desenvolvimento passa necessariamente pela integração da América Latina e pela parceria com países do sul global. O presidente Lula tem toda a razão quando diz que o BNDES tem que ser um banco parceiro do desenvolvimento e da integração regional. O Brasil é mais da metade do território, do PIB e da população da América do Sul. Estamos irrevogavelmente inseridos nesse contexto geográfico histórico. Nosso destino está, portanto, indissoluvelmente ligado ao destino da nossa região. O Brasil é grande, mas será ainda maior quando atuar em conjunto com os seus vizinhos. Senhoras e senhores, outro compromisso do BNDES do futuro é enfrentar as enormes desigualdades de gênero e de raça, chagas históricas que nos marcam profundamente. A agenda de gênero e de enfrentamento do racismo estrutural será parte da estratégia de negócios do BNDES. Seremos promotores de uma sociedade mais justa e inclusiva por meio de nossas linhas de crédito e das ações de fomento que empoderem economicamente mulheres, negros e negras desse país. Nós temos que empoderar o empreendedorismo da comunidade negra e negros e das mulheres brasileiras. Esse nosso compromisso, e eu vi que Itaú lançou uma linha de crédito especial para as mulheres, nessa parte nós vamos competir positivamente. Vocês vão correr atrás, porque nós vamos jogar firme. E no caso de gênero, se fizerem, a iniciativa já é nossa, viu, Ané? Nós já anunciamos aqui. Esse nosso compromisso com a igualdade de gênero e racial não será só da porta para fora, como também da porta para dentro. Vamos buscar estabelecer ambientes de trabalho verdadeiramente sadios, seguros e dignos, ambientes livres de assédio e discriminação. Vamos propor um programa de estágio para negros e negras que retomaremos concursos que não ocorrem há mais de 10 anos, Esther, com cotas. O êxito das políticas de cotas nas nossas universidades aponta que é preciso avançar para que negros e negras também tenham espaço na administração pública, nas empresas e no mercado financeiro. Sob a coordenação da ministra Daniele Franco, vamos desenvolver um museu sobre a história da escravidão no Brasil. Não podemos esquecer essa chaga. O museu ficará localizado no Valongo, que foi a porta de entrada que recebeu mais escravos africanos em toda a história da humanidade. E vocês sabem que o presidente Lula foi o presidente que foi mais à África que todos os ex-chefes de Estado
da história do Brasil. E nós vamos iniciar aqui no BNDES a construção desse museu que vai marcar uma reflexão necessária sobre a chaga da escravidão. Teremos uma diretoria plural e com diversidade de gênero. Para isso, trouxemos 2 das 4 CEOs do mercado financeiro. Nós só encontramos 4 mulheres CEOs em todo o mercado financeiro brasileiro. Nós trouxemos 2, a Luciana Costa e a Natália Dias, expoentes do mercado financeiro ao BNDES. Mas o presidente Lula repôs a participação com as presidentas do Banco do Brasil e da Caixa. Pelo menos não caiu a participação, graças ao presidente Lula. Teremos um profissional experiente em indústria e inovação, ex-presidente da Embrapi, que é uma grande instituição de inovação da indústria, que fizemos quando estava no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, no governo da presidenta Dilma, que é o José Luiz Gordo. Além disso, estarão na nossa equipe pessoas responsáveis por 13 anos exitosos do nosso governo. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, o ex-ministro da CGU. O ex-ministro da CGU e pai da lei anticorrupção, Luiz Navarro, e o ex-ministro do Planejamento da Fazenda, Nelson Barbosa. Teremos ainda o ex-presidente do Conselho de Administração do BNDES e procurador federal da AGU, Walter Baeri. Ademais, temos Alexandre Abreu, uma pessoa com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, que foi presidente do Banco do Brasil, também estará na nossa diretoria. E esse é um sinal claro que nós queremos trabalhar com o Banco do Brasil e da Caixa, que as nossas relações hoje estão muito distantes, inexplicavelmente. Ou talvez com uma explicação bastante simples, que eu prefiro não mencionar. Os bancos públicos deverão ter uma agenda de complementariedade e sinergia. Como prova de reconhecimento da excelência do corpo técnico do banco, estamos trazendo a diretora de Pessoas e Operações, a economista e servidora da casa, Helena Tenório. Quero aproveitar essa oportunidade e comunicar ao presidente da Combativa Associação de Funcionários do BNDES e às demais associações de servidores que nós teremos uma mesa de diálogo permanente e que a retrógrada política de avaliação de curva forçada para o ponto dos empregos está revogada. Nem todo mundo entende por que tantos aplausos, mas é que tinha uma política de avaliação aqui que o chefe avalia as pessoas da equipe. Só que ele era obrigado, para dar nota positiva, a dar nota negativa. E a nota negativa não se traduzia numa política de recuperação, de fortalecimento, era uma visão punitivista, totalmente superada e que não é o caminho que nós vamos seguir. Nós vamos motivar o servidor para trabalhar muito mais e entregarem para a sociedade o que o Brasil espera do BNDES. Nós vamos estabelecer de forma democrática e participativa um diálogo para a construção de uma nova política de avaliação de saúde e de carreira para os empregados e empregadas. O novo Conselho de Administração do BNDES será presidido por Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai e grande conhecedor da inovação e da indústria brasileira. Nós queremos a indústria na linha de frente do BNDES e a presidência do Conselho é um farol. Também estarão nesse conselho Carlos Nobre e Isabela Teixeira, expoentes da questão ambiental e climática. Ainda, a 10 de julho, ex-vice-presidente do Banco do Brasil, Júlio Negro, para a gente trabalhar a diversidade racial, João Ema, consultor jurídico do Senado Federal e secretário da Receita, secretário da Casa Civil, trabalha junto com o Rui Costa, e Robson Barreirinha, secretário da Receita Federal. É um trabalho difícil sensibilizar o pessoal da Receita, mas quem sabe no Conselho a gente consegue, para a gente poder avançar também nessa matéria que nós queremos aí uma agenda construtiva. Teremos ainda no Conselho Clemente Gans, que foi 18 anos superintendente do Diese e foi indicado pelo ministro Marinho e pelas centrais sindicais. E o Celso Amorim, esse grande ministro e diplomata do Brasil, que traz toda a sua larga experiência em relações internacionais. Por fim, Arthur, presidente da associação, você não precisará mais brigar na justiça para exercer o seu legítimo direito de ocupar seu assento no Conselho de Administração.
Você foi eleito por 74% dos empregados e fará parte ativa desse projeto. E parabéns a vocês que defenderam o BNDES nas horas difíceis. Quero anunciar também que estamos criando uma comissão de estudos estratégicos que será coordenada pelo renomado economista e arejado economista e sempre inovador economista, Andelara Rezende. E por um servidor aposentado dessa casa, que foi pai da Lei de Responsabilidade Fiscal, igualmente como André tem contribuído muito para o debate, José Roberto Afonso. A eles se somam o ex-presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Correia de Lacerda, a servidora da Casa, Lavínia Barros de Castro, filha do meu ex-professor Antônio Barros de Castro, saudoso economista, grande intelectual, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa e ex-ministro interino da Educação, Luiz Cláudio Costa, e Hélida Graziani, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e especialista em orçamento público. Esta comissão irá abrir o debate, vai convidar muitos outros especialistas, intelectuais, pesquisadores e lideranças, resgatando o papel do BNDES para debater política de desenvolvimento para o Brasil. Quero agradecer aos funcionários e funcionários pela firmeza na defesa do BNDES frente aos brutais ataques nesses anos difíceis. Vocês passaram por situações de extrema injustiça, como a abusiva condução coercitiva de vários funcionários da casa em 2017, quando diziam que o BNDES era uma caixa preta. Quando foram para frente do BNDES com o crachá e levantaram ali, puseram a cara e o crachá, dizendo nós acreditamos no nosso trabalho, e isso foi fundamental para reverter aquela perseguição. Esse tempo acabou. Daqui para frente brigou com os funcionários, brigou com o presidente. O Brasil tem que se orgulhar muito do BNDES e de seus funcionários. Senhoras e senhores, e o BNDES hoje é um dos bancos mais transparentes, e Bruno e Vital, o TCU ajudou muito nisso. É um dos bancos mais transparentes do mundo. Temos 20 mil páginas na nossa página internet, todas as operações estão disponíveis e podem ser verificadas e checadas pela imprensa e por todos que têm interesse. Olhando para trás, vemos que o mundo mudou, o Brasil mudou e o BNDES mudou. Olhando para frente, porém, vemos que os desafios e os sonhos continuam sendo, construímos um Brasil próspero, moderno e industrializado. Um país justo e inclusivo, com bons empregos para todas e todas. Um país generoso e solidário, um país soberano e respeitado no mundo. Quando nosso querido presidente Lula subiu pela terceira vez a rampa do Planalto, eu, desde 80, lutei muito para ver o senhor subindo aquela rampa e vestir aquela faixa, desde 1980, quando aconteceu em 2022. Quando ele subiu pela terceira vez a rampa do Planalto, a mesma rampa que seria uma semana depois barbaramente violentada pelos golpistas, ele não subiu sozinho. Com ele subiu a mãe desesperada, que não tem o que dar de comer a seus filhos. Com ele subiram 33 milhões de brasileiros que passam fome e os 10 milhões de desempregados. Com Lula subiram também dezenas de milhões de trabalhadores que não têm direito a salários dignos. Com ele subiram os negros e negras do Brasil, as vítimas de um racismo estrutural profundo que massacra vidas e sonhos. Com ele subiram as mulheres do Brasil, as vítimas do feminicídio e aquelas que ganham uma fração do salário dos homens para fazer o mesmo trabalho. Com Lula subiram os parentes e os amigos dos 700 mil vítimas de Covid abandonados por um governo negacionista. Com Lula subiram a rampa Raoni e todos os Yanomamis, esquálidos e doentes, as vítimas apavorantes de um governo genocida. Com ele subiram a rampa do poder os sonhos e os anseios de todas e todos. Pois são eles todos e todas que estão aqui agora. Basta enxergar quem era invisível, basta ouvir as vozes que não eram escutadas. Lula são muitos, Lula são milhões. Nós todos do BNDES, todas e todos, vamos trabalhar para esses milhões. Das cooperativas de catadores até uma grande empresa moderna, esse banco estará aberto a todos sem distinção. Seguindo a missão do sempre, de sempre, a mesma missão histórica de Celso Furtado, Inécio Rangel, Roberto Campos, na querida Conceição Tavares e de todos que me antecederam. Trabalharemos unidos por essa eterna grande causa chamada Brasil. Muito obrigado. Tá aí, então, né? A gente acompanhou
o discurso desta cerimônia de posse que marca, então, aí a entrada de Aloysio Mercadante no BNDES. Nós estamos aqui 11 horas e 48 minutos, né, acompanhando ao vivo, em tempo real, todas essas falas, inclusive, aí de Mercadante, que era muito aguardada pelo mercado. Eu quero voltar agora com o Vandic e com o Renan Silva para a gente continuar aqui a nossa conversa, até repercutindo um pouco mais. O mercado, a princípio, né, tinha se mostrado ali com uma grande aversão quando o nome do Mercadante foi anunciado lá atrás, né, pelo Lula à frente do BNDES, e agora estava aí aguardando essas declarações feitas nessa cerimônia de posse. Queria entender exatamente a visão de vocês sobre as falas de Mercadante. Um dos pontos, acho que bem importante aí, que também pesa bastante, foi o fato dele defender uma taxa de juros mais competitiva para pequenas e médias empresas ali. Ao debater, falou que vai debater com o Congresso para tentar ajustar essa TLP, criticou, né, a atual taxa de juros aí a longo prazo, disse que isso penaliza bastante, uma forma desnecessária para micro e pequenas empresas. Queria entender um pouco mais da visão de vocês, de um balanço em geral. As falas de Aloysio Mercadante devem desagradar ou não o mercado, Renan, na sua visão? Olha, eu observei alguns pontos positivos no discurso, um discurso até bem impactante, né, positivista. Mas eu reparei o seguinte: realmente ele falando um pouco sobre subsídios, que talvez não tivesse tantos exageros na questão dos subsídios que tanto preocupam, né, o mercado, porque isso acaba gerando um certo desequilíbrio na própria taxa de juros. Por outro lado, também ele fala sobre essa taxa de juros de longo prazo, que denota também, né, um certo desequilíbrio no cômputo geral, né, da taxa, e acaba concorrendo com a política monetária do Banco Central. Eu acho que ele foi bastante feliz no quesito de melhorar o valor agregado, né, dos nossos produtos, e prestigiando mais o lado da indústria, que realmente ficou ali com poucas políticas específicas ali de desenvolvimento frente à pujança, né, do agronegócio. A indústria realmente ficou para trás nesse aspecto. Não podemos esquecer os erros do passado, né, como o protecionismo, entre outras coisas. Mas agora, o que eu vejo, bom, o mercado teve uma reação até agora que eu vi basicamente neutro, mas no sentido que acho que tem um pé atrás muito com essa questão do Estado indutor, né? Historicamente, o Estado indutor não foi muito feliz, apesar de que agora parece que ele transmite um maior cuidado nesse aspecto, até pela formação da equipe. Mas se a gente voltar ao passado, por exemplo, na época do JK, né, o Estado foi indutor, né, 50 anos em 5, né, e logo após a gente teve um problema fiscal gravíssimo e uma inflação elevadíssima, né? No governo militar não foi diferente, né? O Estado aumenta a sua dívida externa e ele parte, né, para induzir a economia com infraestrutura, grandes obras, em meio à crise do petróleo de 73 e 76. E logo após a gente viu ali nos anos 80 o que sobrou, na verdade, né? Uma crise de hiperinflação, aliás, até mais do que hiperinflação, uma inflação inercial, recorde, né? E um processo de favelização terrível. Depois a gente teve ali uma lacuna, né, no plano real, um certo alento, e depois também no primeiro governo Lula, o Estado também foi indutor também, né? Claro que foi mais pelo lado do consumo, mas, de novo, estatizando, como mostra essa linha, estatizando o crédito, né, facilitando o crédito para as pessoas e jogou as pessoas para um endividamento recorde, que a gente vem sofrendo até hoje com isso, inclusive agravado também no período da pandemia, e acabamos aí na pior recessão da história, que foi 2015 e 2016. Tá? Então agora, com o BNDES desalavancado, né,
a gente tinha uma situação um pouco mais confortável, no sentido que o mercado de capitais vinha substituindo o papel do BNDES com bastante êxito, e os resultados do BNDES foram surpreendentes, né? Inclusive é um banco hoje bastante equilibrado, né, com uma Basileia invejável, acho que beirando a faixa de 40%, mas eu pontuo a questão dessa figura do Estado indutor, né? Acho que não foi bem isso que Keynes quis propor, né? Nesse sentido, então é muito tentador essa questão da intervenção do Estado, e o Estado precisa ser o precursor desse desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável, ele, em geral, né, ele vem mais pelo lado da poupança, né? Deveria vir mais pela formação de poupança das pessoas, tal, controle dos gastos públicos, e nesse sentido, eu acho que essa política ela pode concorrer um pouco com essa questão, o Estado sendo indutor e gerando efeitos colaterais, que depois precisa-se de novos planos econômicos para corrigir os efeitos colaterais. O discurso, em geral, foi até bem equilibrado, mostrou alguma preocupação com a questão da eficiência do banco, mas, ao mesmo tempo, ficou bem claro essa sinalização de um Estado indutor que pode se traduzir num movimento inflacionista também, que acaba sendo preocupante. Então, a gente tem que avaliar, na medida que no passado também houveram alocações muito ruins, né, por parte dos bancos estatais. Eu acho que essa é a grande preocupação. Eu queria ouvir a opinião do Vandick, que está aqui com a gente também. Vandick, qual que é a sua visão? Bom, muito bem. Nós acabamos de ouvir o pronunciamento do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e eu resumo como um delírio desenvolvimentista. Eu acho que o Mercadante não aprendeu nada nos últimos 20 anos. Ele observou o mundo, viu que as teorias, as teses da nova matriz econômica levaram o Brasil à bancarrota, a pior recessão da nossa história, e não prestou atenção nisso, né? Na composição do time, né, eu fiquei prestando bastante atenção, não existe nenhum sangue novo aí dentro. Tá? A gente precisa de bolinhas de naftalina, porque o negócio é muito embolorado. Só a velha guarda, só quem pensa como ele, só aquele estilo petista, desenvolvimentista para promover as atividades do BNDES, que é um banco extremamente relevante para o Brasil. Ele falou a respeito de algo que me deixou bastante chocado, da reindustrialização do Brasil e que a gente precisa colocar valor agregado. Só que ele se esqueceu que o Brasil tem uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria do agronegócio. O que falta na indústria do agronegócio é a adição de valor aos produtos, às commodities que nós produzimos. Não é construindo foguete, não é construindo mais uma Embraer. Vale lembrar, porque ele usou o exemplo da Embraer, a Embraer só começou a gerar resultados positivos depois que foi privatizada. Então, a gente precisa acabar com essa história e começar a respeitar o que são dados, que são conhecimentos, que são pontos basilares na economia, que são vantagens comparativas. O Brasil não tem vantagem comparativa para ser um gigante industrial, mas o Brasil tem vantagem comparativa para ser um gigante industrial no agronegócio. E não existe nada errado com isso. A Austrália é um dos países mais desenvolvidos do mundo, assim como o Canadá, e são países agrários. Só que eles têm valor adicionado no agronegócio, que é algo que falta bastante no Brasil. Isso, de fato, falta. Mas não é através de construir foguetes ou através de criar uma nova Embraer que a gente vai atingir esse ponto. Não foca em nenhum momento do seu discurso em vantagens comparativas. Não sugere adição de valor agregado ao agronegócio. Isso me deixa bastante preocupado. Economia verde, claro, ele tocou em todos os pontos que estão na moda. Falou da economia verde, falou de uma série de energias limpas que o governo quer financiar. Entretanto, ele esqueceu de falar que existe uma falta de conversa entre a mão direita e a mão esquerda, porque hoje o governo subsidia todos os tipos de combustíveis e
tem como um ponto interessante, por parte do novo presidente da Petrobras, a sugestão de criar um fundo, né, estabilizador do preço do petróleo para que a população possa consumir mais ainda combustíveis fósseis, né, sem ter o problema de aumento de preço inesperado em função das oscilações do mercado de petróleo. Falou a respeito de criar um Exim Bank no Brasil. Eu gostaria muito de saber para que o Exim Bank no Brasil. Porque o Exim Bank no mundo, ele é um banco que financia importações e exportações. A gente já fez isso sem ter o Exim Bank durante principalmente os 2 mandatos da ex-presidente Dilma Rousseff e deu no que deu, né? Países como Cuba, países como Argentina, Venezuela, países como Angola, todos pagando parcialmente ou entrando em default nesses investimentos, né, que foram financiados pelo BNDES e que priorizaram certas construtoras como a Odebrecht, a OAS, que estavam em conluio com o governo para criar uma das maiores crises morais, financeiras, econômicas e políticas da história desse país. Mas o negócio não falta por aí, né? Não para por aí. Faltou algo importantíssimo, que é a priorização. O que nós vamos fazer primeiro e por quê, que atinge o maior número de brasileiros e aumenta a rentabilidade do banco. Tá? Eu também achei extremamente deselegante a fala do presidente com relação à última gestão do banco. Por que isso? Porque a última gestão do banco, por mais que você possa reclamar, ela foi extremamente lisa, extremamente objetiva e deu um retorno financeiro para o banco extremamente elevado. Então, a gente não pode desfazer aquilo que foi feito e que foi feito com zelo e competência somente porque nós discordamos do ponto de vista político. Bom, eu vou interromper rapidinho aqui novamente, porque o presidente Lula agora começou ali a um discurso também nesta cerimônia. Vamos ouvir rapidamente, então, o presidente Lula, que participa desta cerimônia de posse, no qual Aloysio Mercadante assume o BNDES. Braga, presidente da CNTI, Josué, presidente da Fiesp, e o nosso companheiro Moisés, presidente do sindicato, que eu fui presidente durante tanto tempo, companheiro Aloysio Mercadante, Pedro Moreira Salles, Trabuco, companheiros e companheiras. Na verdade, eu não precisaria fazer discurso hoje, porque já falou o presidente do BNDES e já falou o ministro da Indústria e Comércio. E às vezes eu fico com a impressão que sempre tem coisa para a gente falar quando a gente ouve os companheiros falarem. E eu não poderia deixar de vir aqui na frente lembrar vocês que esse banco foi vítima de difamação muito grave durante o último processo eleitoral. E nós vivemos um momento no Brasil em que as narrativas, mesmo que mentirosas, vale mais do que muitas verdades ditas muitas vezes. Nós vivemos nos últimos 4 anos um processo de mentira translocada. Ou seja, era proibido se dizer a verdade e era muito importante mentir. Quanto mais se mentisse, melhor. E esse banco foi vítima de muita mentira. A primeira mentira que se contou contra o BNDES foi a de que o BNDES nunca foi caixa preta. De tanto martelar isso na cabeça das pessoas, o banco teve que gastar 48 milhões numa auditoria internacional em 2020. E o resultado para a demissão dos caluniadores foi que nada foi encontrado de irregular nas operações, porque todas foram contratadas com critérios técnicos e garantias firmes, sob controle de dirigentes sérios de um corpo técnico altamente qualificado. E vocês sabem o quanto essas mentiras custam para o povo brasileiro durante um processo eleitoral. Porque muitas vezes também, às vezes os meios de comunicação preferem privilegiar a mentira do que tentar procurar saber a verdade. Outra grande mentira
é que o BNDES dava dinheiro para os outros países, que outros países viviam recebendo o dinheiro do BNDES, que o PT era farto em dar dinheiro para outros países. O BNDES nunca deu dinheiro para países amigos do governo. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. O que é importante agora, numa matéria publicada no jornal Valor, de um total de 10 bilhões e 500 milhões financiados, o BNDES já recebeu 12 bilhões e 800 milhões. Assim, alguns contratos em atraso, todos cobertos por garantia. Mas o fato é que essas operações deram lucro, além de gerar dinheiro e milhares de empregos no Brasil. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. A terceira mentira, que o BNDES privilegia meia dúzia de empresas. O BNDES não privilegiou meia dúzia de empresas em seus financiamentos. Ao final do meu governo, 480 das 500 maiores empresas atuando no Brasil tinham relações bancárias com o BNDES. Empresas privadas, públicas e estatais, de diversos setores e até governos estaduais, embora em volume que é preciso aumentar significativamente, 97% do financiamento indireto por meio da rede bancária foram para pequenas e médias empresas. É só pegar o passado do BNDES para vocês perceberem que nós emprestamos ainda muito para muitas pequenas empresas, mas pouco dinheiro. E eu quero te dizer, com o Pedro Luiz Mercadante e para a tua diretoria, que é importante a gente ter clareza que o BNDES tem que privilegiar o financiamento de micro e pequenos empreendedores para que a gente dê um salto de qualidade na produção e no crescimento econômico desse país. Outra coisa grave é que o BNDES nunca foi servidor da recursos do Tesouro, embora seja dever de qualquer governo comprometido com o país a apoiar sua maior agência de desenvolvimento. As maiores fontes de recursos do BNDES são o FAT e os resultados de suas próprias operações, investimentos e participações acionárias. Ao final do nosso segundo governo, os lucros do BNDES passaram de menos de 1 bilhão para mais de 10 bilhões ao ano. E a inadimplência era 0,01%, quando a média do sistema financeiro chega a ser 2,9%. Portanto, parem de mentir com relação ao BNDES e entenda que o BNDES é a mais importante agência de investimento no desenvolvimento que esse país criou. E a partir de 1952, esse banco prestou enormes e grandes serviços ao povo brasileiro e vai continuar prestando. Eu digo sempre que tem algumas palavras que são mágicas na boca de todos nós, e a palavra credibilidade é uma palavra muito importante para quem governa, a palavra estabilidade é muito importante, a palavra previsibilidade é importante, a palavra responsabilidade fiscal é muito importante, a palavra responsabilidade social é mais importante ainda e a responsabilidade política é mais importante. O importante é a gente saber qual delas a gente vai privilegiar. Aí é que é a arte de governar. É você, ao sentar na mesa, você decidir para que lado a balança vai pender em determinado momento. Se é mais importante uma dívida ou outra dívida. Quando, na verdade, se nós temos uma dívida fiscal de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, nós temos uma dívida social de 100 anos. Uma dívida social de 200 anos. Uma dívida social impagável. Impagável se a gente não colocar como prioridade essa dívida social.
Vamos analisar uma coisa. Todos nós festejamos que em 2012 o país saiu do mapa da fome que foi indicado pela ONU. Todos nós festejamos. Qual é a explicação de 10 anos depois a gente voltar a ter 33 milhões de pessoas passando fome? Qual é a explicação da gente ter pelo menos 105 milhões de pessoas com algum problema de ausência de proteína no corpo? Qual é a razão desse país ter sido a 6ª economia do mundo e ter voltado para a 13ª economia do mundo? É possível a economia crescer sem o povo crescer? É possível a economia crescer se o povo continua pobre e miserável? Sabe quantos anos faz que não aumenta o salário mínimo? 7 anos. É possível fazer com que esse país seja socialmente justo se a gente não aumenta o salário mínimo das pessoas? Se a gente fica brigando contra o piso dos professores, fica brigando contra o piso das enfermeiras? Afinal de contas, que país democrático nós queremos criar se a gente não consegue fazer com que as pessoas das camadas mais baixas consigam subir um mínimo de um degrau na escala social? E é para isso, meu caro companheiro Luiz Mercadante, que o BNDES pode prestar um serviço extraordinário. É para isso que o BNDES pode contribuir para fazer com que a taxa de juros nesse país caia do jeito que está. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem explicação para que a taxa de juros esteja a 3,5%. Como é que eu vou pedir para o Josué fazer com que, sabe, os empresários ligados à Fiesp vão investir se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado? E é engraçado, porque isso já faz quantos anos que a gente briga pela taxa de juros nesse país. Eu lembro de um dos maiores empresários brasileiros chamado Antônio Emílio de Moraes. Antônio Emílio de Moraes, toda a vida dele, ele levantava e ia dormir fazendo crítica à taxa de juros. O meu vice Zé Alencar, não tinha uma reunião de governo que o Zé Alencar não fizesse crítica à taxa de juros. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juros. Lê de engano. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos. Eu gostaria, depois de um dia, Luiz, saber uma explicação por que acabaram com a TJLP. Por que acabaram com a TJLP? É para que não tivesse financiamento de longo prazo? Por que o BNDES deixou de ser um grande investidor e indutor do desenvolvimento e passou a financiar o governo? Para que financiar o governo? Eu poderia pegar aqui uma pequena tabela, só para vocês terem noção do que eu estou falando. Alguns sabem, mas alguns não sabem, é importante falar, só para as pessoas saberem o que aconteceu nesse país. Em 2002, o BNDES desembolsava 37 bilhões de reais, Luiz. 37 bilhões para o investimento. Em 2010, 168 bilhões. Em 2013, companheira Dilma, 190 bilhões. Em 2021, apenas 64 bilhões. Ora, o BNDES é um banco de desenvolvimento. E a gente percebe que quando ele investe, a economia cresce. Quando ele não investe, a economia não cresce. Eu fico me perguntando como é que nós vamos fazer a voltar investimento em obras de infraestrutura nesse país. A senhora está lembrada do PAC, companheira Dilma? A senhora está lembrada do PAC. A senhora está lembrada que para as cidades que tivessem mais dinheiro e mais recursos e para os estados, a gente fazia com que eles tomassem dinheiro emprestado no BNDES. E para as pessoas mais pobres, a gente financiava dinheiro do orçamento. Nós temos, a Luiz Mercadante, quase 14 mil obras paradas, das quais 4 mil só na área da educação, ministro Camilo. Além de várias estradas, Renan, que estão começando, estradas que estão paradas há 15 anos, estradas que faltam 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros, adutoras que faltam, tem umas que tem cano, mas não tem água, tem outras que tem água, mas não tem cano. Ou seja, esse país tem que ser reconstruído e a gente não pode demorar, a gente não pode esperar muito. Por isso é que eu acho que o BNDES precisa urgentemente, companheira Luiz,
Eu espero que a sua inteligência, que a sua competência, tudo que você fez na vida, que você faça esse banco voltar a ser o banco indutor do desenvolvimento, do crescimento econômico desse país. Que a gente não tenha medo de emprestar dinheiro para o Estado se o Estado tiver capacidade de endividamento. Que a gente não tenha medo de emprestar dinheiro para uma cidade se ela tiver capacidade de endividamento. O que a gente não pode é emprestar para quem não pode pagar. Mas se as pessoas tiverem condições, eu acho que esse banco, eu acho que o Banco do Brasil, companheira presidenta do Banco do Brasil, acho que a Caixa Econômica, acho que o BNB e acho que o BASA foram criados exatamente para isso, para fazer, muitas vezes, aquilo que o setor público não quer fazer ou não pode fazer. É para isso que nós criamos um banco. E quem tiver dúvida, eu queria lembrar que a crise de 2008, se não fosse o BNDES, esse país tinha afundado. E ele não afundou exatamente por causa do BNDES, que colocou dinheiro à disposição para empreender este país. E é por isso que nós fomos o último a entrar na crise e o primeiro a sair da crise. É por isso que, quando nós deixamos o governo, a economia crescia 7,5%, o comércio varejista crescia quase que a 13%. E esse país precisa voltar, porque se ele não voltar, a gente não sabe até quando que a gente vai segurar. Porque o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, na Suprema Corte e no Tribunal, foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Foi uma revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições. Nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e pode resolver fazer as coisas mudarem nesse país. E eu ganhei as eleições exatamente para fazer as mudanças que não eram feitas. Se nós conseguirmos decepcionar esse povo e o povo passar a desacreditar em nós, eu fico pensando o que será desse país. Esse país não pode continuar sendo governado para uma pequena parcela da sociedade. Esse país tem que ser governado para a grande maioria do povo brasileiro. Esse país, eu vi a felicidade dos funcionários do BNDES batendo palma para você. Eu não sei há quanto tempo eles estão sem receber aumento de salário. Mas o servidor público federal, os servidores públicos federal estão há 7 anos sem receber aumento de salário. O salário mínimo faz 7 anos que não aumenta. A minha pergunta é, como é que a gente pode falar em estabilidade, previsibilidade, credibilidade, se a gente sequer cumpre o dever de reajustar o salário mínimo todo ano, não apenas de acordo com a inflação, mas dar um pouco do crescimento da economia quando ela crescer para repartir com o povo. Eu, Aloysio, estou botando muita fé na tua gestão no BNDES. Você não tem noção da fé que eu estou tendo em você, por isso eu quero que você saiba também da responsabilidade que você tem. Você só tem uma missão aqui, Aloysio, é fazer esse banco voltar a ser motivo de orgulho do povo brasileiro. É voltar a fazer com que esse banco esteja de porta aberta para os empresários que precisarem fazer investimento em coisas novas, em novos empreendimentos, que esse banco esteja aberto para financiar, se a iniciativa privada não quiser financiar. O que a gente não pode é ficar com o país paralisado como a gente está até hoje. A gente não pode. Esse banco não pode pegar dinheiro e devolver para o governo. Esse banco tem que pegar dinheiro, devolver para o governo, gerando investimento, gerando emprego, gerando renda e gerando melhoria na qualidade de vida do nosso povo. Essa, meu caro Aloysio, a tua função. E a tua função é muito mais grave, muito mais dura, muito mais penosa do que a festa da sua posse. Pode ter certeza que daqui a pouco começam os problemas e eu sei que você saberá resolvê-los. Porque se você não resolvê-los, eu e o Alckmin vamos ficar no seu pé até você resolver os problemas e ajudar a classe empresarial que precisa aprender a reivindicar, precisa aprender a reclamar dos juros altos,
Precisa aprender a reclamar, porque quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. Era o único dia que a Fiesp falava, era quando aumentava os juros. Era o único dia. Era alguns dirigentes sindicais, tinha aqui alguns amigos meus, e a Fiesp, todo dia do cupom, ele falava do juro, todo dia do cupom. Agora eles não falam. Eles não falam. No meu tempo, 10% era muito, hoje 3,5% é pouco. Então é preciso, Josué, que vocês saibam, se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar juro. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar, porque quando eu era presidente eu era cobrado. Deus sabe quantas reuniões com o Guido Mantega, com o Meirelles, o povo xingando, a Dilma cobrando, não sei mais cobrando, e a gente ia resolvendo. Agora é o seguinte, a sociedade brasileira precisa compreender que a economia brasileira precisa voltar a crescer. É urgente ela voltar a crescer. E só tem 2 jeitos dela voltar a crescer. Ou a iniciativa privada faz de investimento, e ela só vai fazer investimento se tiver demanda, ou o Estado incentiva a iniciativa privada a fazer, colocando ela primeiro a mão na massa. E eu acho que é esse o papel do nosso governo, é colocar a mão na massa para a economia voltar a crescer. E eu espero que todos vocês estejam juntos, porque vocês que bateram palma para Luiz Mercadante, funcionários, só vão ter aumento se esse banco voltar a emprestar dinheiro para o desenvolvimento, senão vocês não vão ter. Gente, um abraço, Luiz, boa sorte para você, que Deus te ajude nessa empreitada e que você tenha sucesso como teve em toda a sua vida. Tá aí, acompanhamos então o discurso também do presidente Lula na cerimônia de posse de Aloysio Mercadante no BNDES. Estávamos aqui anteriormente a fala então de Lula repercutindo junto com Wandic Silveira e também com Renan Silva sobre as falas de Aloysio Mercadante. Daqui a pouquinho a gente até acompanha a reação do mercado, né, em relação a essas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero voltar com o Wandic e com o Renan para a gente fazer aqui um balanço sobre estas últimas frases aí, do discurso como um todo de Lula, mas trazendo aqui um pouco mais a visão deles sobre esta cerimônia que acontece hoje em relação à posse de Aloysio Mercadante no BNDES. Renan, como que você viu as falas agora do presidente Lula? Tá fechado o áudio, Renan? Acho que tá multado. Vou pedir para você só verificar aí, por gentileza. Perfeito, agora sim. Agora sim. Acompanhei com bastante preocupação, tá? Em alguns momentos chegou a ser estarrecedor algumas colocações, infelizmente, porque há uma justificativa muito clara para essa taxa de juros estarem nesse patamar, que é o desequilíbrio fiscal que vem sendo construído, né, há 30 anos, praticamente. Na verdade, o que a economia precisa é de uma sinalização, realmente, de que essa dívida interna, né, porque a externa não preocupa, mas que a dívida interna, em algum momento, ela estabiliza e dá sinais de queda para que o governo não tenha tanta necessidade de financiamento. Quem pede o prêmio, na verdade, para o governo é a sociedade, né? Desde o pequeno poupador até o grande poupador. Então, realmente, esse conceito, eu acho que o Wandic pontuou muito bem eu gostei quando ele falou do delírio desenvolvimentista, né? O presidente Lula realmente ele reforça esse aspecto, e esse modelo ele já foi visto, como eu falei anteriormente, nos governos anteriores, que tem essa tentação de colocar o Estado como o Estado indutor, né? Intervencionista, nesse caso.
O que nós precisamos urgentemente realmente é estabilizar essa dívida interna. Tá? Com esse grau de taxa de juros, a situação fica mais preocupante, e o que ele está colocando é justamente o inverso, né? Quando o governo já tem um gasto contratado na ordem de 2% do PIB, quando o governo gasta, ele pressiona a inflação. Isso é muito claro, né? E quando você coloca o BNDES também como indutor com taxas subsidiadas, você também pressiona a inflação. E, consequentemente, o risco do país ele aumenta. Ele já não tem uma situação muito boa. Então, de fato, assim, parece uma espécie de sentença de um Brasil subdesenvolvido. Eu queria ouvir a opinião agora do Van Dijk sobre as falas do presidente Lula. Fala, Van Dijk. Bom, observei as falas do presidente Lula com preocupação, porque elas são demagógicas, altamente demagógicas, interventoras, estatistas. De novo, esse delírio desenvolvimentista que o governo vai ser o indutor do crescimento, quando isso já foi tentado na década de 50, depois na década de 60, depois na década de 70 e sempre acabou muito mal. Também gostaria de trazer fatos, né? Fatos não são opcionais, a gente não pode se desvaler de fatos, né? Ele falou que quando a presidente Dilma estava no comando do país e que em 2013, 2014 chegou a emprestar, o BNDES chegou a prestar 190 bilhões de reais, isso coincide também com a maior recessão da história do Brasil. Quer dizer, não existe nenhuma correlação e nenhuma relação de causalidade entre o empréstimos do BNDES e crescimento econômico. Vale notar que há 40 anos, mais de 40 anos atualmente, o Brasil tem uma taxa média de crescimento anualizada de 1,4%, 1,5% ao ano. Quer dizer, então, com todos esses recursos que foram utilizados, o Brasil nunca conseguiu crescer no mesmo período com o resto do mundo, que cresceu a cerca de 3%, e os países emergentes que cresceram a 6%. Quer dizer, a fala do Lula, ela não é comprovada, ela não segura água do ponto de vista de fatos, né? Foi um discurso demagógico e, mais uma vez, o Lula no palanque e questionando algo que é muito importante do ponto de vista institucional, que é a independência do Banco Central. Tá? Não é papel do governo de criticar a política monetária do Banco Central, ainda mais porque ele é independente. A grande razão pela qual a taxa de juro Selic, a taxa básica de juros, está a 13,75 é porque nós temos um profundo desequilíbrio fiscal pela necessidade frequente do governo de se financiar e crescer o tamanho de seus gastos. Se o governo não fizer um esforço para reduzir essa relação de dependência de financiamento, ela não cair, né, essa relação de endividamento com o PIB não cair num pequeno a médio prazo e sinalizar para a sociedade, através de um arcabouço fiscal, de que nós não vamos fazer mais uma farra de gastos, como foram os governos petistas, tá certo? O Lula fala, nós não vamos ter condição de reduzir taxa de juros. Se a gente reduzir taxa de juros, a gente sabe perfeitamente o que vai acontecer com a inflação. A inflação está alta, porém, vamos dizer assim, sob controle de uma trajetória de queda, principalmente em função da atuação do Banco Central. Não houve uma contrapartida do governo, do ponto de vista fiscal, para contribuir com essa redução da inflação. Então, é tudo dependente, nós abrimos mão, né, da política fiscal, da âncora fiscal, para conseguir abater o crescimento da inflação. Então, com isso, a única arma dentro das alternativas, né, quando nós temos a política monetária com a taxa de juros. Então, a fala do Lula realmente é muito preocupante, é muito demagógica. Eu só espero que ele fale muito, como sempre, e faça pouco. Porque se ele agir no que ele falou, nós teremos alguns anos de inflação maior, taxa de juros impossível de cair, a não ser que ele mude a composição do Banco Central, que ele certamente vai ter a oportunidade de fazer isso em 2 anos,
e nós voltamos à mesma escalada de sempre, correndo atrás do rabo como cachorro louco. Vandic e Renan, quero agradecer, né, os dois por ter acompanhado junto com a gente esse discurso, tanto de Mercadante, trazendo a análise de vocês, também o discurso do presidente Lula. Agradeço mais uma vez, sempre muito obrigada pelo tempo, né, de vocês por estarem aqui sempre com a gente. Renan, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Prazer. Ok, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, prazer estar aí com o Vandic e até a próxima, estaremos juntos aí em breve. Tá certo, obrigada. Vandic, também me despeço de você, obrigada pelo seu tempo.